Oi, tudo bem? No livro de Juízes, no capítulo 10, versos 6 e verso 7, fala assim: Tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor. Servir aos Balaíns, a Astarote, aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon. Deixaram o Senhor e não serviram. Acendeu a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus e na mão dos filhos de Amon. E nós sabemos que Israel foi um povo privilegiado, pois foi eles que recebeu as leis de Deus. As leis de Deus que foi escrita por Moisés, lá no Monte Sinai. E alguma parte da lei também foi escrita pelo próprio Deus. Porém, o povo de Israel era um povo desobediente, não obedecia os mandamentos de Deus. Na verdade, o povo de Israel tinha altos e baixos. Havia momentos que eles obedeciam a Deus. A gente percebe que eles obedeciam por interesse. Porque muitas vezes o povo de Israel eles estavam em apuro, eles clamavam a Deus. E Deus sempre levantava ali um libertador, como no caso dos juízes. E o povo de Israel ele servia a Deus por algum tempo, obedecendo aos seus mandamentos. Depois eles passavam a servir outros deuses, a Deus de outras nações. Pois muitas das vezes Deus entregou aquela nação na mão dessas nações, eles eram levados cativos. E o povo de Israel muitas vezes sofria grandes consequências por ser desobediente aos mandamentos de Deus. E um dos mandamentos que Deus mais falava ao povo de Israel para eles ter cuidado em obedecer era o sábado. Mas nem mesmo o sábado o povo de Israel guardava. Eles eram transgressor também do sábado muitas das vezes. Inclusive aqui no livro de Jeremias, aqui existe uma advertência de Deus em relação a esse mandamento. Porque Deus fala aqui em Jeremias capítulo 17, no verso 27. Mas se não me ouvirdes, por isso não santificares o dia de sábado, carregando alguma carga, quando entrares pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei o fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então, eres transgressor do sábado, e todas as leis também do sábado, que era um mandamento que sempre Deus orientava para que eles tivessem cuidado em guardar. A gente vê em Isaías também no capítulo 58, lá no final do Isaías 58, ali fala que o povo, eles não tinham sábado como um dia santo, deleitoso, porque se eles fizessem isso, eles seriam grandemente abençoados por Deus. E quando Jesus veio, o povo de Israel, eles, além de transgredir os mandamentos, eles haviam criado muitas tradições em lugar dos mandamentos de Deus. Inclusive Jesus falou sobre isso, que o povo, para obedecer à tradição dos anciãos, eles desobedeciam os mandamentos de Deus. Inclusive em relação ao quinto mandamento, porque Deus mandou honrar pai e mãe, e por causa da tradição dos anciãos, eles desobedeciam esse mandamento. Então, quando Jesus veio, era um tempo em que o povo de Israel estava totalmente perdido em relação às suas leis. Por isso Jesus ele veio para mostrar ao povo de Israel a maneira correta de obedecer os mandamentos. E o próprio Jesus cumpriu a lei da maneira certa, da forma correta. É interessante que se o povo de Israel eles fossem obedientes às leis de Deus, eles tinham reconhecido Jesus como sendo Messias. Eles não teriam rejeitado Jesus. E também Deus não teria rejeitado a nação de Israel. Ele só rejeitou a nação de Israel porque foram desobedientes aos mandamentos. E finalmente, por causa dessa desobediência, eles chegaram a rejeitar o próprio Salvador, rejeitaram o Messias. E hoje a nação de Israel continua essa nação
perdida no mundo, porque agora, principalmente no nosso tempo, porque já não é mais a nação eleita de Deus, já não é mais o povo escolhido, é uma nação que segue o seu próprio caminho, uma nação tão comum como qualquer outra nação da terra.